Olá, bicis, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, gente, eu vim falar de um conto do Edgar Allan Poe, claro, para aquele nosso projeto de leitura que havíamos combinado logo no início do ano, que é deste livrão aqui, que é o Medo Clássico da Dark Side Books, que trouxe essas edições. E assim, eu sou muito fã do Edgar Allan Poe, porque eu fui apresentada de uma forma, nossa, um professor da faculdade, né, que me apresentou ele de uma forma tão magnífica, sabe, que aquilo me marcou muito. E até hoje eu amo mesmo todos os contos, tudo que eu leio deste cara é espetacular, a escrita dele me fascina muito. E ele é um dos mestres do horror, gente. Para vocês terem uma ideia, ele construiu algumas bases para alguns filmes de horror que a gente vê hoje em dia. Então, por isso que é importante a gente ler os contos dele. E conto, claro, né, é sempre mais fácil até de a gente ler, né, de a gente conseguir ter acesso também, né. Então, o primeiro conto, né, deste livraço aqui, ó, gente, vou logo mostrando aqui pra vocês, aqui tem a foto dele pra quem não sabe quem é o Edgar Allan Poe, um escritor norte-americano da literatura do horror, literatura policial, e aqui tem também até fotos da casa dele, do lugar onde ele viveu. E assim, o que eu sei sobre a vida dele, essa edição aqui é muito boa, porque tem até aquele conto dele, eu acho que é um conto, chamado O Corvo. Se vocês souberem aí, puderem me confirmar se O Corvo é um conto, agradeço. E, gente, essa edição luxuosa, maravilhosa. Tem o volume 2 também, que eu ainda não tenho. Logo mais irei adquirir. E a proposta foi que leríamos este conto aqui, aliás, os contos deste livro, uma vez por mês. Um conto por mês. Então, assim, vai ser contínuo aí. Aqui a gente tem mais de 10 contos, então vai dar para ler tranquilamente. E eu até fiz marcações nesse conto, Poço e o Pêndulo. E, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora, teve algumas coisas que eu não entendi lendo. Aí eu sou a louca por filmes, né? Então eu fui atrás de um filme um pouco antigo, de 1961, mas eu gosto muito de filme antigo. E esse filme, ele é em preto e branco, ele é colorido. E também se chama O Poço e o Pêndulo, de 1961, e você pode encontrar no YouTube. Eu vou deixar até o link aí embaixo pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber mais dessa história. E, assim, o que eu sei, assim, só uma porta de entrada pra quem não conhece o Edgar Allan Poe, o que eu sei dele é que ele é um cara que escrevia muito bem, literatura policial. Ele praticamente inventou essa questão aí dos detetives, de investigação criminal, sabe? E também ele é um mestre do horror. Autores super famosos aí, como Stephen King, se basearam nas obras dele e, assim, aclamam essa obra dele. E ele foi um cara, assim, que sofreu muito em vida. Ele acabou morrendo de uma forma um pouco trágica, e até antes, né, da idade, digamos assim, até precocemente ele era alcoólatra, e ele viveu uma vida com muitos perrengues, não foi assim reconhecido em vida. Ele foi reconhecido só após morte. Depois todas as obras dele foram depois distribuídas, editadas, lançadas. E pelo que eu sei também, ele tinha um rival, digamos assim, um escritor também que era rival na época dele. E por incrível que pareça, foi este escritor considerado, né, rival, assim, a vida toda dele. Foi ele mesmo que pegou as obras do autor e lançou aí, e graças a Deus, né, por isso a gente tem acesso. Então, gente,
o que eu sei sobre o Poço e o Pêndulo. Eu pesquisei muitas coisas e eu achei muito interessante porque eu não sei se vocês conhecem aquele filme chamado Jogos Mortais. Eu não sou muito fã, mas eu sei que foi uma febre ali quando eu era adolescente, eu sei que foi uma febre, eu sei que tem uma legião de fãs, tem gente que gosta ainda até hoje. E teve uma sequência de vários filmes, eu sei que logo os primeiros foram muito bons, mas depois, eu acho que a partir do terceiro ou do segundo, não sei, foi ficando assim, pelo amor de Deus, né, os filmes. Então, assim, não sou muito fã, mas eu sei que quem deu início a esse tipo de terror foi o Edgar Allan Poe. Então, o que se trata esse conto? Um cara, né, muito do seu esquisito, né, ele é casado com uma jovem moça. E essa jovem moça, ela morre assim, mas ela morre assim do nada, sabe? Do nada, do nada. E aí, todo mundo de luto, né? Uma jovem bela, querida, tal. E aí o irmão dela decide um dia qualquer ir lá visitar, né? A sua irmã, né? Visitar o túmulo da sua irmã. E aí ele vai até a casa do marido dela, desse marido. E ninguém sabe, ninguém suspeita que esse marido dela é louco. É um cara muito louco. E aí tem outros personagens ali coadjuvantes na história também. E aí a mulher sumiu e tal. E de repente o cara descobre que lá onde tá o túmulo da mulher, né? Lá onde tá o túmulo da mulher, é um lugar esconderijo, é como se fosse uma imensa caverna assim, toda separada, toda preparada com várias comportas, várias portas ali, divisórias. E aí é como se fosse, nossa, um lugar assim, sabe, sem fundo. Aí o irmão dela decide ir lá, né, procurar, investigar, né, também, saber mais, assim, o que aconteceu com ela, por que ela apareceu do nada, assim, morta, né. E aí, ele é levado, né, por esse marido dela, e até que ele descobre que o cara mantinha vários equipamentos lá de tortura. O cara era um torturador. O cara era doentio, uma coisa assim, doentia. E aí, provavelmente, foi isso que ele fez com a esposa, assim. Mas tem o final também, não termina aí a história. A cena mais icônica, assim, que é narrada no conto e que tem no filme, e que o filme reproduz de uma forma bem diferente até, várias situações, né? Cria outras situações. É que ele é colocado bem num poço enorme, e no meio tem uma pedra. E nessa pedra ele deita o irmão, né, o genro dele, né, o cara, o torturador, deita ele. E aí tem um pêndulo enorme lá que fica pra lá e pra cá, como se fosse um relógio, pra lá e pra cá. E toda vez, quanto mais ele vai puxando a alavanca, mais vai ficando perto dele, mais vai ficando perto dele. E assim o cara vai narrando essa agonia dele com esse pêndulo cada vez mais perto dele. E ele agoniado com a sensação de morte, né, perto, né, de acontecer isso com ele. E aí a gente vai ter essa narração aqui que é espetacular, feita pelo Edgar Allan Poe. E assim, te dá a sensação mesmo de estar ali vivendo aquela situação no lugar do cara, no lugar da pessoa, no lugar da vítima. E realmente você fica agoniado por causa disso, porque te dá muita realidade a escrita dele. Então, tem o final da história, né? E eu achei esse conto parecido com outro dele, que eu irei falar mais à frente aí com vocês, que eu tenho que ler também. Então, é muito bom, gente, e eu recomendo muito. Fica essa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E é isso aí, curtam, comentam e se inscrevam no canal. Bye!